agora nós teremos a apresentação da Mariana Montag. Ela é arquiteta formada aqui pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da nossa universidade. E ela tem um projeto muito interessante chamado Casa de Jajá. Ela vai falar bastante aí para a gente, vai explicar o que é esse projeto, vai se apresentar também. Mariana, fique à vontade. Olá, boa tarde. Bom, que nem ele começou a falar, eu acabei de me formar, na verdade, então eu sou arquiteta, mas eu me formei agora em junho. Então, esse projeto que eu vou explicar um pouquinho sobre as motivações e o desenvolvimento, ele foi a minha pesquisa de graduação. Ou seja, enquanto eu estava aqui no Mackenzie, esse último ano de graduação foi o que eu desenvolvi, e chama A Casa de Jade. E aí o mais importante que eu acho do projeto, para compartilhar com vocês, é o processo de início da pesquisa, as motivações e qual foi o motivo de eu começar a desenvolver. Então, eu organizei um pouquinho sobre como eu organizei a pesquisa, que, na verdade, inicialmente, a gente faz um prefácio, e o prefácio é onde eu resolvi trazer uma linha do tempo de experiências para vocês conseguirem se conectar a essa linha do tempo que me levou a chegar lá. Então, em janeiro de 2014, foi quando eu entrei na Faculdade de Arquitetura, e eu sentia que sempre nesse início da faculdade, eu sempre busquei, nos projetos e tudo mais, uma busca pelo afeto. Então, entender que todos esses projetos que a gente está desenvolvendo aqui e todo o conhecimento que a gente tem adquirido nesse privilégio que é estar na faculdade, comecei a entender que o que me motivava é ter a relação interpessoal com as pessoas. E também entender a compreensão das distintas formas de viver, que é muito que a gente faz na arquitetura. Tentar entender quais são as diferentes perspectivas do morar, do viver, do habitar a cidade. Então, em julho de 2017, eu me voluntariei num projeto que chama Escola em Uganda. Se vocês quiserem depois dar uma olhada, é muito legal, é sobre educação. E eles estavam com uma demanda é uma escola comunitária num vilarejo chamado Chikadio, em Uganda. E eles estavam com uma demanda de construir uma nova escola, e foi aí que eu entrei, como estudante de arquitetura, e me voluntariei no projeto. Então, quando eu cheguei lá, eu entendi que a escola, ali na comunidade, ela era vista como um espaço de potência, e todas as ações que eles iriam fazer com a comunidade eram pensadas localmente. Então, elas não eram importadas. E, para mim, isso era uma coisa muito importante a ser aprendida e vivida. Lá também eu conheci a organização Toru, que faz um trabalho com mulheres. E essa organização capacita as mulheres para serem autônomas. E a escola, na verdade, ela é um dos projetos dessa organização, porque as mulheres que fazem parte que são capacitadas por essa organização, elas tinham a demanda de colocar os filhos em algum lugar enquanto elas eram capacitadas. Então, por isso que a gente começou a focar na escola. E ali eu comecei a entender e me questionar que tipo de desenvolvimento eu gostaria de fazer parte, como uma futura profissional. Lá no vilarejo eu conheci a Djadia, que é uma senhora de 75 anos. Ela é de Uganda. E quando a gente conversou, durante o Escola em Uganda, a gente fez um documentário, a gente fez diversas aproximações, enfim. Ficou lá durante 9 meses para fazer um diagnóstico da comunidade e levantando sonhos e demandas. E a única demanda que a Djadia, em específico, trouxe é que ela gostaria de construir uma casa onde ela pudesse descansar e deixar de pagar aluguel, porque era o que ela faz até agora. Ela paga um aluguel para um quarto. E também, ao mesmo tempo, entender que a Djadia, ela tem as suas demandas pessoais, mas ela é um exemplo de muitas outras mulheres que estão, inclusive, no Brasil, que tem essa demanda da casa e, ao mesmo tempo, o sonho da casa própria, aonde ele se encontra na perspectiva de trabalho quando você tem 75 anos, trabalha 14 horas por dia. Enfim. Em janeiro de 2018, eu fui para o Equador com um coletivo chamado Alboard, que também é muito legal, se quiser pesquisar. E um dos aprendizados, os 3 assim, que eu coloco como base, foi entender que era muito necessário para mim fazer para aprender. Então, tem toda uma teoria que a gente absorve na faculdade, mas também tem dentro da faculdade a possibilidade de a gente construir, da gente prototipar, de a gente realmente fazer o que os projetos de extensão eles proporcionam, que é a gente se relacionar com a realidade. E também entender, dentro da minha profissão, qual que era a função
qual que era a função do arquiteto e da arquiteta. E também entender qual que era a relação da academia com a realidade, entender a importância que a academia tem dentro da realidade. Bom, quando eu identifiquei a demanda, isso tudo é um processo de querer construir a pesquisa do TFG, do trabalho final de graduação. Então, o que foi decidido era que seria trabalhado junto com a Diadia uma moradia para ela, com um trabalho de campo. Então, visto que era importante estar lá e se relacionar com a realidade para conseguir desenvolver uma futura proposição. E aí existia um questionamento interno de como começar a pensar localmente. Como que se dava esse trabalho de campo. Então, para conseguir ter uma fundamentação, o que foi seguido foi um trabalho etnográfico, fundamentado pelo Eduardo Viveiro de Campos, que ele trabalha o perspectivismo ameríndio, que você começa a entender qual que é o olhar, qual o seu olhar que está observando e julgando essa realidade, para que você comece a entender as nuances de conseguir entender quais são os fundamentos para propor algo. Então, a intenção do projeto A Casa de Diadia não é falar pelas mulheres rurais, mas abordar a moradia e construção, investigando as possibilidades técnicas e construtivas que reivindiquem esse status quo de dominância masculina na construção civil. Aí, essa é a linha do tempo. Vou passar rapidinho sobre o passo a passo do projeto. Depois, se vocês tiverem dúvidas e vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, vocês fiquem à vontade. Então, a introdução fala um pouco sobre o Escola em Uganda. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é a estrutura da monografia, que é o produto final do trabalho de graduação que a gente tem que apresentar na arquitetura. Eu não sei como são nas outras áreas, mas esse basicamente é o livro. Então, eu decidi contar ele contando um pouco do processo. Então, acho que é bem rico compartilhar dessa maneira. Então, no primeiro capítulo, eu conto da escala global no sentido de qual que era o fundamento, o Escola em Uganda. Aqui mostra um pouco dos outros trabalhos que a gente faz com a comunidade, que um deles também, acho legal comentar, que é o programa de imersão, onde a gente leva 5 alunos de arquitetura para fazer uma imersão na comunidade durante 3 semanas com uma metodologia de construção coletiva e participativa para resolver uma demanda local através da construção. Então, a gente fez a primeira edição, que a gente construiu uma biblioteca comunitária, e a segunda edição, que é essa que está mostrando, a gente construiu as salas de aula da escola, ou seja, o mobiliário. Bom, Academia versus Realidade, levantando algumas outras universidades que estão pela América Latina, Estados Unidos e algumas na Europa, e alguns outros escritórios também que se relacionam com a realidade diretamente, fazendo com que as pessoas que desenham, elas também construam. Entender a arquitetura como um produto ou entender a arquitetura como um processo é uma coisa que o projeto A Casa de Diadia tenta abordar, que, em vez de a gente compreender a arquitetura como um produto final, a gente pensar na arquitetura como um processo, ou seja, de que maneira a gente pode fazer arquitetura, fazendo com que relações sejam intensificadas, trocas de saberes sejam propostas. E as mulheres rurais. Qual é a situação das mulheres rurais? E, bom, agora eu vou comentar que são pesquisas atuais, onde as mulheres rurais, elas são as que sofrem mais com as ações, as mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, o dia a dia delas são ações mitigadoras para que todos os efeitos eles diminuam. Ou seja, quando a gente passa a investir nas mulheres rurais e na melhora da qualidade de vida, a gente também está investindo na sociedade como um todo. A escala local, que é o Escola em Uganda e toda a relação e conexão com a comunidade que o projeto Escola em Uganda proporcionou. Então, só que é uma foto que não dá para ver muito, mas essa é uma foto panorâmica de onde fica o vilarejo de Chikadi. Isso, de onde fica o vilarejo de Chikadi, de onde fica Uganda, que fica no leste africano. Essas são as crianças, 3 crianças do nursery, que são a primeira leva de crianças com quem a gente trabalha. E isso é muito importante para entender que não há levantamentos indicados sobre a sociedade, quais são as demandas, mas que todos os levantamentos que a gente tem foram feitos através da vivência que a gente tem com as 101 famílias da
St. Mary's. Isso é muito importante para dizer que a gente fala de Ticádio, mas a relação que a gente tem é mais direta com as 101 famílias. Essa é a Jádia. Aqui eu gostaria de falar... A Jádia... A Jádia, ela é a senhora que trabalha na casa da organização, onde a gente faz parceria em Uganda. E a organização chama Toru. E foi assim que eu conheci a Jádia. Então, ela é uma mulher que ainda trabalha na casa da organização, trabalhando 14 horas por dia. Ela é responsável por 2 netas, a Gift e a Rose, mas ela tem mais 22 netos e netas. Ela tem 7 filhos. E ela trabalha de segunda a domingo, desde quando ela se conhece, assim, a partir dos 7 anos de idade. E hoje em dia ela já viveu durante... Bom, ela virou a ditadura do Jammeh. Ela trabalha... Bom, já teve diversos trabalhos, mas agora ela trabalha na organização. E ela passou por 3 casamentos, agora ela está querendo uma vida mais tranquila, mais pacífica, cuidando das netas dela, vivendo em Ticádio e com o sonho da casa própria, porque hoje em dia ela aluga um quarto que tem 9 metros quadrados, ela gasta R$35 para a alocação desse quarto e ela ganha R$50 mensais. Ou seja, é uma situação complexa. E quando eu conheci a Jádia, acho que tem uma questão de romantização, né? De achar que a Jádia ela tem ela é uma personalidade muito forte no vilarejo, porque ela é uma entidade religiosa, por ter 75 anos, e as mulheres lá não têm uma longevidade. Os homens não têm muita, mas as mulheres elas têm uma longevidade, elas chegam até uns 80 anos no máximo. Assim, então, a Jádia é uma das senhoras mais velhas do vilarejo. E então, ela anda no vilarejo e ela é enaltecida por todo mundo. Então, quando eu cheguei lá, houve uma romantização de entender de achar milhares de coisas. Então, faz parte também do trabalho entender quais são os seus tipos de julgamento, para conseguir, de fato, se conectar com as pessoas com quem você vai trabalhar, ao invés de trazer os nossos pré-julgamentos para dentro do território e achar que as pessoas devem se encaixar em estereótipos dos quais a gente faz parte, que são culturais. Então, é muito importante para mim sempre lembrar disso. Capítulo 1 eu falo um pouco sobre a vivência, os levantamentos que foram feitos. Então, a primeira etapa foi de julho a outubro de 2018, onde foi o primeiro semestre do trabalho de graduação. E as questões levantadas foram o território e as suas possibilidades, então entender desde como as pessoas construíam, desde quando, de fato, faziam inicialmente os abrigos iniciais, então chamados huts, que é uma arquitetura vernacular, entender como as pessoas do local trabalhavam essa arquitetura e, ao mesmo tempo, entender quais eram os materiais e as técnicas locais de Ticádio, porque as arquiteturas vernaculares elas estavam em regiões remotas, onde a industrialização não tinha chegado. Mas Ticádio já está numa região onde está havendo uma conurbação, ou seja, a capital, que é Kampala, está se expandindo. Então, a construção ela já se dá de uma maneira diferente e era importante saber esses dois lados e relacionar. Então, uma das metodologias foi observar o processo construtivo da escola em Uganda, construir, de fato, conseguir entender como os materiais eram produzidos, enfim, porque normalmente a gente trabalha na arquitetura com materiais que são industrializados, mas, ao mesmo tempo, quando a gente quer trabalhar com materiais naturais, a gente tem que entender o comportamento local desses materiais, principalmente quando se fala de terra. A terra, em cada local, ela é totalmente diferente. Então, era super importante que a gente se relacionasse com o material. O segundo momento foi entender as tipologias, então, como essas pessoas no território vivem. E aí, depois de ter entendido as tipologias do território, para mim era importante que houvesse uma análise, uma perspectiva da leitura. Então, eu optei por entender as casas através do olhar das usuárias. Então, as casas elas eram compreendidas como tipologia, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de me conectar com as mulheres da casa para que o julgamento e a crítica do espaço viesse delas. Então, conversei com a Frida, que ela é uma ex-professora do Escola em Uganda, a May, que é uma vizinha da casa de onde eu fico, e algumas outras mulheres. E aí, um segundo momento, foi importante fazer um estudo de caso e analisar projetualmente algumas outras referências.
Então, eu escolhi 3 projetos que eles conseguissem contemplar e eles trouxessem diferentes visões para o projeto. Então, o número 1 foi escolhido uma escola primária em Karamoja, que é feito pelo Estúdio FH, que é um estúdio local de Uganda. E aqui, esse projeto ele foi escolhido pela inovação técnica, ou seja, eles trabalham com materiais locais, mas eles somam outros materiais industrializados para que eles trabalhem com a melhora de cada um dos materiais. Ou seja, por exemplo, quando eles foram fazer a fundação de pedra, eles adicionavam um polímero para ver como que aquela pedra se comportava e começar a repensar e introduzir uma inovação técnica. O segundo, Casa de las Camas en el Aire, foi uma casa que a gente... Esse projeto estava junto lá no Equador, do Albort. E o interessante aqui foi que a reforma dessa casa ela foi feita para ser construída com alunos de arquitetura. Ou seja, a proposta para o cliente foi, olha, podemos sim fazer essa reforma, mas a gente gostaria de usar a reforma como uma grande desculpa para haver trocas e intensificar a relação. Que a gente desenhe um projeto, uma reforma de uma casa, onde ele possa ser tecnicamente construído por pessoas que não têm a qualificação, ou seja, estudantes de arquitetura que também necessitem dessa prática. E, por último, o Centro Comunitário Pavilions for Cana, que são de 2, a Ellen e a Laura, que são de 2 estudantes lá da Delft, na Holanda. E eu usei esse trabalho também como referência porque elas eram alunas de TFG também. Então, esse projeto foi o desenvolvimento da pesquisa de graduação delas. E, bom, então iniciou também o contato direto com a Diadia para entender o que ela queria, como ela vivia, como era a ergonometria local, quais eram as demandas de programa dela. Então, uma das coisas que a gente fez foi passar o tempo juntas para que eu pudesse observar, para que eu pudesse desconstruir de que se cozinha assim, se senta assim, entender de fato a ergonomia e as necessidades dela. E aqui, se vocês quiserem depois ler, porque eu acho super importante e que é uma maneira de se aprofundar que eu acho muito rico que a gente troque isso, é como foi feita essa observação, com base no quê, e também as conversas que eu tive com a Diadia, como que a gente começa a falar com uma cliente, onde há outra língua, independente de ser uma cliente de uma comunidade ou um cliente privado, foi interessante para mim entender como que eu me apoiei para conseguir entender como ter uma conversa com uma cliente para gerar um projeto que pudesse ser horizontal, digamos. Foi importante entender os parâmetros locais, o bioclima, porque é um fator crucial na arquitetura para entender como que a casa trabalha com o ambiente e entender também que Uganda, a técnica construtiva, ela poderia ser replicada, o pensamento, a lógica do processo metodológico em outros lugares devido ao bioclima. Então, o projeto ele se organizou em 4 diretrizes. Primeiro, entendendo que a importância da academia com a realidade, entendendo que alunos de arquitetura, claro, em diversas áreas, poderiam se relacionar com a realidade e fazer algo de fato, construir algo de fato. Número 2, entendendo moradia e gênero, que o projeto ele propõe que a moradia seja criada através da perspectiva de gênero, porque as mulheres no local e, enfim, no ambiente rural são as grandes fazedoras dos lares, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala em planejamento e construção, elas não são as pessoas que estão na linha de frente. Então, começar a pensar a moradia através de gênero. A arquitetura como um processo e não como um produto, então entendendo como que essas relações poderiam ser intensificadas através do processo. E, por último, a replicabilidade e escalabilidade, que eu gostaria de fazer um adendo, que o trabalho acho que está sempre sendo... Assim que, quando a gente termina um trabalho, eu sinto que já está defasado, porque você já investiu tanto e depois você já cresceu tanto. Então, aqui eu gostaria de dizer que a replicabilidade e escalabilidade ela está baseada no quê? É nas técnicas construtivas? Talvez não, mas talvez na maneira de abordar o problema. Então, em outros conceitos que eu vou, mais adiante, gostaria de compartilhar. E aqui, só dando uma referência em relação à replicabilidade e escalabilidade, que é o livro Alternativas Sistêmicas, que foi muito o que me fez repensar sobre essa 4ª diretriz. Então, a casa ela foi organizada
entendendo os elementos essenciais da arquitetura, mas também entendendo as dinâmicas locais, ou seja, essa abordagem que se transforma. Então, entendendo como localmente as pessoas elas se relacionam com o fogo, com a água e com o descansar. A parte da recarga de energia, o dormir. Então, o que foi organizado foi entendendo esses elementos essenciais, organizado através de outros elementos arquitetônicos, ou seja, o telhado, as aberturas e a topografia, e também levando em consideração a possibilidade da replicação da casa. Não sei se dá para ver muito bem, mas aqui é o primeiro módulo da casa, com 2 dormitórios, uma cozinha central, a sala na frente, tendo a possibilidade de ter painéis pivotantes que permitem com que a casa ela seja aberta, entreaberta ou totalmente fechada. E ali na última foto tem a casa, imaginando que ela fosse replicada. E aí também pensando que essa casa, naquele momento eu e a Jade, a gente não sabia onde seria a casa. Então a casa poderia estar num terreno de 10 metros de desnível, totalmente plano. Então essa casa ela teria que pousar em qualquer que fosse o terreno. Então ali estão as possibilidades. E aí, bom, num momento 2, então isso tudo que eu contei foi a primeira parte do TFG. No segundo momento foi preciso continuar a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, tendo algumas validações, principalmente a opinião da Jade. Então, o primeiro passo foi ir em janeiro e fevereiro de 2018, onde eu já entrei no segundo semestre do TFG. Então, a primeira questão foi as oficinas críticas com a Jade, que também, se vocês depois quiserem olhar a monografia, que eu acho a parte interessante, que aqui só dá para falar coisas mais pontuais, mas como foi orientada essa oficina de crítica, como foi a dialética, a comunicação, quais são as prioridades para se falar quando a língua é diferente, quando a gente tem uma maquete. Isso é importante. Em vez de levar desenhos técnicos, que eu acreditava que poderiam ser um distanciamento da opinião da Jadia, o que foi feito foi uma maquete de 1:25 para, de fato, a gente poder tocar e se relacionar com a proposta. E, bom, a casa, ela, falando nas 4 diretrizes, a função da casa seria ser uma escola de construção. Ou seja, as mulheres elas iriam fazer parte da construção dessa casa e se capacitar em oficinas de construção. Então, o projeto foi pensado nessa didática construtiva, mas, ao mesmo tempo, quem são essas mulheres? Então, quando eu pensava em oficinas construtivas e pudessem ser eu, você, eu tenho dinâmicas e necessidades muito diferentes das mulheres locais. Então, eu pensei e falei, bom, eu acho que antes de as oficinas elas serem planejadas, o que seria mais importante seria que as mulheres que fossem fazer as oficinas falassem quais eram as demandas e o que elas queriam aprender. Seja o planejamento, a dimensão da casa, a construção, ou, enfim, algumas coisas mais pontuais de reforma, de reboque, ou da construção em sua totalidade. E aí, outra coisa super importante era, de novo, fazer para aprender. Então, existia um telhado que captava água, com uma estrutura que era um pouco não inovadora no sentido estrutural, mas de acordo com as possibilidades locais, de certa forma, sim. Então, era necessário que houvesse um teste dessa construção. Então, de novo, como a arquitetura seria um processo e a gente está num território vulnerável, a questão era, ok, vamos fazer um telhado, mas, ao mesmo tempo, esse telhado ele tem que servir para alguma coisa, porque, senão, a gente faz um telhado que não tem utilidade. Então, eu fui conversar com a Teacher Frida, que era uma das mulheres com quem eu tinha inicialmente falado, e ela tinha começado uma escola chamada Honey Pots, de crianças de 2 a 4 anos, onde ela tinha 15 alunos de uma sala, ela só poderia ter 7 alunos. Então, ela tinha outra sala com começo de alvenaria, e ela ia começar a construir um telhado. Ela precisava de um telhado. Eu falei para ela, bom, eu posso fazer o telhado, se der errado, a gente vira as treliças do lado tradicional, porque as treliças são invertidas para captação de água, e ela topou. Então, a gente começou a construir o telhado. Fui eu, 2 pessoas, 2 homens, na parte da fundação, e mais outros 3 marceneiros na parte da construção do telhado.
E aí, bom, não sei se dá para ver direito, mas aqui era o início do espaço onde a Teacher Frida tinha e ali o espaço do protótipo construído. O importante aqui foi ver, entender como a estrutura se comportava, mas principalmente como que era o processo construtivo. Então, muitas vezes a gente na arquitetura também desenha coisas que a gente não tem a menor ideia de como o processo construtivo se dá, e às vezes você está desenhando muitas coisas que colocam a vida de pessoas em risco. Então, se você tem a arquitetura como um processo, como um ideal, repensar o processo aqui era importante, porque estava pesada a estrutura, os processos construtivos eles tinham que ser repensados. Então, na arquitetura, a gente também tem uma semana de integração, e nessa desse ano a gente teve a oportunidade de abrir os nossos TFGs para alunos dos outros anos. Então, fazer um estudo vertical, como se eu, aluna do TFG, pudesse trabalhar com alunas do 1º ao 9º semestre no meu trabalho. Então, a troca era muito rica, porque tinham outras perspectivas e a gente poderia, junto, fazer um trabalho muito produtivo. Então, o que eu propus para esse grupo de alunos foi que a gente repensasse a técnica construtiva. Então, se é que existisse alguma maneira de a gente erguer essas treliças com mais leveza. E também entendendo a ergonometria local, repensando que existem processos construtivos, os quais a gente está habituado a reproduzir, mas por que não pensar qual que será a lógica por trás desses processos construtivos? Então, aí eu comecei a me aprofundar em uma coisa que a Ana Gabriela Godinho Lima, que é uma professora da arquitetura, ela comenta que existe uma dominação simbólica. E a dominação simbólica ela se inicia no sistema métrico, onde o metro, pés, polegadas, eles estão relacionados, eles têm uma proporção no corpo masculino, ou seja, no homem branco de 1,75 m, e a partir daí a gente fundamenta o nosso sistema métrico e começa a reproduzir, a criar a partir disso. Então, a proposta aqui era compreender que existe essa lógica, entender qual era o nosso objetivo e repensar esse processo, entendendo as nuances dele. E a gente conseguiu chegar num primeiro protótipo, que é uma peça, onde essa peça ela poderia não ser só o que ajuda a gente a levantar a treliça, mas, ao mesmo tempo, ela poderia ser o andaime, ela poderia se transformar, começo, meio e fim, na obra. Então, ela é um andaime, a gente consegue levantar a treliça a partir dela e, ao mesmo tempo, ela consegue ser desparafusada depois e entrar como mobiliário em nichos da alvenaria da casa. E aqui é o projeto final, com os 2 dormitórios, o banheiro, a cozinha central com o reservatório de água ali no centro, a sala, e tudo isso sendo feito depois a partir de todas as críticas com a Diadia, pensando no processo construtivo. E aí, depois, o produto final foi um manual de construção do passo a passo dessa casa, que depois eu posso disponibilizar. Eu vou no site. E aí, depois, para conseguir se aproximar do real, da viabilização, foi preciso fazer um orçamento para entender como que a gente conseguia tirar isso do papel, essa casa. Então, eu tive a ajuda do Samson, que é um empreiteiro que trabalhava com a gente na escola em Uganda. Então, ele me ajudou para fazer o orçamento. E o financiamento que a gente fez foi um financiamento coletivo durante um mês antes da época de graduação. Aliás, exatamente no último mês da graduação, a gente começou uma campanha e deu certo. Então, a casa vai ser construída. O dinheiro que a gente levantou funciona para a gente comprar a terra, construir a casa. E é isso, o financiamento. E aí, se vocês quiserem dar uma olhada depois, tem o site, o Instagram. E qualquer dúvida ou quiser se envolver, é só mandar um e-mail na Casa de Diadia, que eu vou ter um prazer. Esse é o vídeo que a gente usou para a campanha de financiamento coletivo. Mas depois vocês dão uma olhada. Faço umas perguntas para você e aí quem tiver que perguntar mais alguma coisa também, a gente faz uma entrevistinha rapidinho. Pode ser? Show.
Obrigado, Mariana, pelo vídeo. Eu sou o Pedro. E agora a gente vai abrir uma sessão para se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu preparei umas perguntas para ela também. Alguém quer perguntar alguma coisa a respeito do vídeo, a respeito do... Você quer fazer uma pergunta? Ó. Não, mas eu quero fazer uma consideração. Eu queria falar que a Mariana fez esse trabalho na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui do Mackenzie, mas ela revolucionou o modo de fazer o TFG. Acho que isso é muito importante. Então, o protagonismo do aluno aí foi fundamental, porque a gente já tem um TFG bastante inovador, um trabalho final de graduação muito inovador, que é integrado, mas ela criou interessante, que foi fazer uma parte desse trabalho em outro país, apoio aqui da universidade, mas ela foi atrás. Acho que isso é muito importante. A Mariana foi fundamental no início do trabalho. Outra questão importante, que é toda a experimentação que ela fez com o apoio dos professores aqui no laboratório, mas também dela, quer dizer, ela fez um conjunto de experimentações para testar o método construtivo, e isso fez ela avançar no projeto. A viabilidade da casa, porque ela fez uma campanha de co-founding para poder viabilizar a casa, que agora vai começar o processo construtivo. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente pensar quanto que a gente já, na escola, define que o protagonismo é fundamental, mas o quanto essas iniciativas dos alunos são, de fato, dar um passo à frente. Né? Eu acho que isso é muito, muito importante. Queria ouvir você falar. Bom, eu acho que foi bem, bem isso que aconteceu, de entender a outra pessoa que estava aqui fazendo a apresentação prévia do trabalho. Eu achei muito interessante de tudo que ela estava falando em relação a saber o que você quer, por onde você acha que é possível. E eu acho que o importante era acreditar que era possível, porque dentro das normas que a faculdade coloca, por mais que na arquitetura já fosse muito ampla, se a gente não refletir como alunos aquilo que a gente acredita que a gente possa fazer, um sonho, eu acho que é possível viabilizar, porque os professores e as professoras estão com vontade de te escutar, de saber, de reformular. Então, acho que foi super importante ter o apoio da universidade. Bom, o Lucas, que é o coordenador da faculdade, foi o meu orientador, então foi um super parceiro. E é isso, o protagonismo estudantil é absolutamente fundamental para criar a universidade, para fazer com que ela continue se transformando, porque é uma grande troca a educação, né? Então, se o corpo estudantil não tiver aberto, a gente perde oportunidades, né? Então, agora eu preparei umas perguntas para ela. Se alguém quiser perguntar alguma coisa no meio disso, colocar alguma observação, vocês podem falar comigo. Mari, você começou esse projeto em Uganda, né? E ainda está levando ainda. Pensa nisso a respeito do Brasil. Se tem algum lugar no Brasil que você acha que você consegue também colocar esse projeto, a gente sendo um país muito amplo, e acho que algum lugar no Brasil deva ter essa possibilidade. Você pensa em trazer esse projeto para o Brasil? Bom, agora que eu terminei a universidade, claro, a gente continua tocando o projeto A Casa de Diadia, existem outras oportunidades que começam a surgir. Então, nesse momento, eu não sei se vocês conhecem o projeto que chama Moradigna, é muito interessante, a gente faz... o projeto ele faz reformas em casas precárias da Zona Leste, no Jardim Planalto, através do microcrédito, então tem diversas diretrizes das reformas. E, então, agora eu estou junto deles para a gente fazer um plano de iniciar as reformas através de oficinas de capacitação. Ou seja, não é pelo Brasil, na Zona Leste de São Paulo, mas eu acho que são assuntos que se conversam. Então, enquanto a Casa de Diadia está sendo construída e o cronograma da casa tem um flow
dela, de acordo com o que a gente tinha proposto, aqui também a Casa de Jade, ela também tem conseguido fazer uma conversa com o Mora Digna. Eu vi que no seu projeto as mulheres têm um grande papel, né, a respeito de tudo isso, até tem um nome da Jadia. Eu gostaria de saber se você pensou em algum momento transformar esse projeto 100% feminino e tem a possibilidade disso acontecer. Se ele pudesse ser 100% feminino. 100% feminino, E só sim. houvessem mulheres? É. Bom, Alguma vez você pensou nisso? Passou pela sua cabeça? sim. Então, eu acho que isso é uma questão muito pessoal, de querer encabeçar um projeto 100% feminino ou que haja trocas de acordo com os profissionais que a gente tem disponível. Então, no local, eu acho que seria absolutamente impraticável e utópico que o trabalho fosse 100% feminino, porque o planejamento e a construção são papéis de gênero que quem são responsáveis são os homens. E, sinceramente, eu, como uma mulher feminista que acredita na igualdade, enfim, que acho que esse é o único caminho, eu acredito que eu não quero, como mulher, fazer sozinha. Então, acho importante que haja essa troca, que haja inclusão, mas compreendo também as diferentes formas de tocar trabalhos com valores semelhantes, mas eu, dentro do projeto A Casa de Jade, acredito que os meus orientadores foram 2 homens. Então, pessoas que estiveram sempre abertas e dispostas a me escutar e também a discutir sobre o assunto, mas eu acho que eu não quero fazer só com mulheres. Eu quero que a gente aprenda juntos. Interessante. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Gostaria de agradecer a Mariana aqui pela oportunidade, pela presença.